Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Viajar, o melhor podcast de viagens do Brasil. E aqui estamos recebendo uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a Natália, que veio gentilmente aqui bater um papo conosco. Estamos aqui com o Rafael e o William, que são nossos parceiros aqui no Pode Viajar. De novo é gravado. Por quê? O que que houve? Ter cortado na hora. Eu cortei, você continuou. Depois edita. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Pode Viajar. Ah, não. É por querer. Que viagem é essa, velho? 6 horas e meia depois. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Viagem. Estamos recebendo hoje uma convidada muito especial aqui conosco, a Natália, e também estou acompanhado aqui dos meus amigos William e Rafael. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre a África do Sul. É um país que nós quatro já tivemos a oportunidade de ir e vai ser muito legal esse bate-papo descontraído aqui no melhor podcast de viagens do Brasil. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Então, meu nome é Natália Diniz, eu tenho 26 anos, sou influenciadora, moro aqui em Goiânia. E a gente veio hoje falar sobre a África do Sul, porque foi o último país que eu visitei. E, assim, teve um hype gigantesco nas redes sociais, que me trouxe aqui, inclusive. Exatamente. E aí a gente veio trocar uma ideia sobre todo esse conteúdo que foi super legal. Podemos aproveitar e já continuar o papo já, né? Vamos lá, emendar. vamos lá. Como é que foi a ideia? Como é que surgiu a ideia de você ir pra África do Sul? Desde pequena, eu via filme de safari e falava assim, gente, eu Ó, preciso mesma ir. ideia nossa. É. Eu preciso fazer isso aí. Como é que faz? Eu não fazia ideia, assim. Porque parece uma realidade tão distante. Um negócio tão, assim, sabe, inalcançável. Aí eu comecei a pesquisar e uma amiga me mandou uma mensagem assim, Nath, vamos viajar? Falei, vamos. Pra onde? Aí ela, escolhe aí. Falei, então tá. Aham. É o tipo de amizade que eu quero. E aí, eu falei, vamos pra África do Sul. Ela falou, vamos. Então, a gente começou a olhar. Na semana seguinte, a gente já fechou a passagem, já olhou o hotel, já olhou tudo e planejou. A gente fechou em fevereiro pra viajar em outubro. Você E fechou aí, bem antes. Geralmente bem antes. você pega um prazo mínimo assim, você também, igual você falou, de fevereiro a outubro. Eu gosto. É porque eu gosto de pesquisar bastante as Uhum. passagens. Teve tempo de planejamento também, de Uhum. pesquisar o que ia fazer lá. Aham. E aí, de escolher bem os hotéis que eu ia, assim, os passeios, as atrações. Passou quantos dias lá? 15 dias. Foi um tempinho bom. Pegou quais cidades lá, Natália? Fui pra Cape Town, Tá, o primeiro. Você chegou por lá? por lá. Por lá. Aham. E. Inclusive, quando eu cheguei lá, tinham extraviado a bagagem, mas já, Uhum. já eu conto. Não, mas já fala tudo aqui. Já tem que a contar gente os perrengues. chegou, sem pois cortes. a gente chegou em Cape Town. E aí, as malas tinham ido pra Joanesburgo. E aí, a Uhum. gente ficou 3 dias sem mala lá. Aí, teve que comprar naquele... Só que a gente tinha feito seguro viagem e tal, Uhum. que é, inclusive, sempre bom fazer, né? Com certeza. Principalmente pra viagem internacional. Aí, a gente comprou nessas lojinhas Uhum. de departamento. Tinha uma embaixo do nosso hotel, a gente comprou as roupas. E foi... A gente ficou lá 3 dias, pegou um avião e foi fazer safari. Foi pra Joanesburgo. De lá. Não, Você não, foi direto pro a gente Kruger. não pegou Joanesburgo. Aí você foi pro Kruger direto? Aham, a Tinha gente o foi voo pro aeroporto de Hoedspruit. Aham, Que era já perto do safari que você fazia. aham. do Chegou hotel. lá, a gente só... A gente ainda dormiu numa pousadinha, Uhum. porque o transfer buscava a gente no outro dia cedo. E aí, a gente foi direto. Uhum. Mais umas 2 horinhas até chegar no hotel. Você pegou aqueles hotéis dentro da... Que tem o safari próprio ou aqueles que você faz o seu... Que tem o safari próprio, O dentro de self-safari. uma reserva privada. Sim. Sim. Porque tem os dois tipos de safari, né? Tem aquele que Uhum. você faz o self-safari de fora, não sei se vocês fizeram esse também. Você tá falando do Kruger ou não? Do Kruger, que tem um que você próprio fica... Kruger. Uns hotéis fora, que você mesmo vai no carro. Uhum. E tem aí o que você faz com o próprio pessoal do safari. Eu fui hotel. no... Será que eu fui o único que foi pra África do Sul e não foi no Kruger? O Kruger é considerado o maior safari da África do Sul, né? Sim. Eu Inclusive, fui no ele fica- Grande Kruger. Ele fica no norte, né? Divisa com Moçambique ou não? Aham. Com Moçambique, né? Uhum, à Eu fui, direita. assim, eu tava lá, assim, o máximo, o mais longe possível, porque mais 40 quilômetros a gente chegava em Moçambique. Uhum. Então, assim, a reserva que eu tava chama Classiri. É uma reserva privada, você tem que pagar a taxa de preservação, né? A gente pagou a taxa, R$600 por pessoa.
E Faixa fazia de aqueles 2 preservação. safaris por dia, de manhãzinha e no final do dia, não era isso? Um safari começando de manhã e o outro no finzinho da tarde, Dentro da até a noite. própria... Sim, Deixa eu aham. fazer o papel de quem tá assistindo ao nosso episódio aqui do podcast. Quem não foi no Kruger, vai pra África do Sul e quer ir no Kruger. Então tem várias reservas pra você ficar lá dentro? Aham, assim, existe o Kruger e o Grande Kruger. Como se fosse São Paulo, Grande São Paulo. Entendi. E aí, assim, eu... E o Kruger é o safari mais famoso do Kruger mundo, é o né? principal, Do aham. mundo todo, eu Aham, acho. Na principal. África é o E- maior. Principal. E é o mais movimentado. Sim. É o mais cheio, assim, é onde ficam a maioria dos hotéis também. Uhum. E aí, não foi lá nesse centro que eu fui. Eu fui numa reserva privada no Grande Kruger. No Grande Kruger. Que ela é anexa lá, só que não é no Kruger, chama Classiri. Quando eu fui pro Kruger, eu até postei nos rios do meu Instagram essa semana. Tem um caminho tradicional que você pegava. Eu fui há 5 anos atrás, né? Pode ter mudado alguma coisa. Você pegava o Jeep, ou aquelas vanzinhas lá que você não pode pôr o braço pra fora. Isso, do próprio hotel, né? Não, do próprio parque mesmo. O Sim, porque tem o do hotel que você ficou, não foi? que eu fiz lá? Diferentemente, a gente alugou um carro Uhum. e a gente passou por uma estrada Tadinha. que era quem é nativo, quem é É restrito. o que eu falei o Cell Safari. Você mesmo fez seu safari. Exatamente. Você é o motorista do safari? É. E, Você não, tem... e não tinha ninguém acompanhando a gente. Mas isso é seguro? chama Cell Safari. Tem uns vídeos bem legais Não dos sei se é animais tão andando seguro. assim em volta do Até carro. que viralizou uns vídeos meus na época, porque a principal bebida da África do Sul, marula. Marula. Uhum. Então a gente juntou 3 amigos no carro, De compramos, de novo, De novo. compramos uma caixa de marula. Sim. Falei, a gente tá aqui na África, vamos beber a marula. Quente. A marula quente. Não, rapaz, agora eu não lembro. Aí terceiro beber. Sim. E fomos seguir viagem, né? E fomos nesse trajeto aí que, entre aspas, pode tudo. Não tem ninguém te acompanhando. Sim. Rapaz, amigo meu parou no meio do safari, correu atrás de girafa, tá filmado no Rios que eu postei. Meu A gente Deus. correndo atrás da girafa e eu filmando. Na mesma viagem da África, depois também, a gente entrou no parque, eu invadi o parque de pinguim, foi atrás de pinguim, tirar foto com pinguim, abraçando o pinguim também. Isso é lá Isso é no Já, sul, já no Cape sul, Town, né? já no Cape Town, né? Lá no Kruger Park ainda, com essas brincadeirinhas. Aí tinha um elefante passando, eu peguei a marula, querendo tirar foto com o elefante, a 5 metros de mim, eu virando a Aí marula. tu desce do carro. Não pode. É perigoso. Não então. pode. Não, não é tanto é proibido. perigoso que não pode, é Não pode descer proibido. do carro. Mas eu queria fazer gracinha, todo mundo bebendo já, né? Então, corremos atrás de girafa, tiramos foto do lado do elefante, Tudo pela melhor foto. tudo pelo melhor. E na hora do nada, o que apareceu? O leãozinho filmado lá. Deu tempo de a gente correr pra dentro do carro e filmar o leão passando. Mas depois disso a gente não saiu mais do carro também. Acabou a brincadeira e a expertise, né? Então, pelo que, Pra terminar. pelo que tu tá falando e pelo que a Natália e o William falaram, ir pra África do Sul e não ir no Kruger é um erro que você não pode cometer. Tem que ir lá. É em vão. E foram 2 experiências diferentes, porque o Rafael fez o mesmo que eu fiz. Tem um Self Safari que você vai no seu carro normal Ok? e vai andando as estradinhas. Você tem que andar devagar, mas é tipo você andando numa grande fazenda. Uhum. E você vai vendo elefante, vai vendo girafa. Eu acho até mais legal, né? Os animais tem- andam é, entre você os vê- carros também, Você né? vê até mais animais, porque é como se você estivesse numa grande floresta lá, A numa concentração de animais é maior lá. maior. E o Safari da que você falou, Natália, é dentro de uma reserva. Enorme. E tem uns que é reserva fechada, então ele já sabe até onde está o leão, é meio que. Ele já sabe até o nome, o guia lá. Uhum. É tudo meio que um zoológico grande. Esse é fechado. Então você vê o leão lá, você vai ver até menos, porque tem que sair caçando, às vezes você não vê nada. Tá, e Sim, qual- a gente demorou 3 dias pra achar o primeiro leão. Aí, ó. Tá, vi um dia E aquele só. que eu vi no Reels da Natália, que ela tá num carrinho alto, tem um motorista ali e tal. Aquele é o safari que não é o Cell Safari, do lógico, hotel. né? É o do É, hotel. o tradicional. Aham. Aham, É o tradicional que a maioria faz. E Que é o aí mais é o guia caro do também. hotel, ele É. que dirige e tal, ele que leva a gente, tem uma paradinha também pra tomar uns Sim, drinks, sim. pra comer um lanchinho, e aí são umas 4 horas de safari. É caro? Eu não faço ideia do preço porque eu não fiz. Tá incluso na diária do hotel. E diz que a diária é caríssima, é verdade? Realmente é bem caro, né? Vamos falar em preço diária aqui, o pessoal quer saber o preço. Foi É exagerado. R$4.600 pra 2 pessoas, A diária. a diária. O melhor hotel do Kruger era esse ou não? Não, ainda tinha os Não, mais tem caros. mais caro. Mas a diária já Tinha, era geral caro. eu vi O um senhor era dentro hotel do lá parque? com R$20.000 a diária. Hã? Você era dentro do parque também? Sim. Eu dormi uma diária também dentro do parque, não lembro o nome, Uhum. mas eu lembro que praticamente a gente não dormiu, porque a gente ficava ouvindo Os bichos. bicho, tudo. E dava uma adrenalina, Imagina. um medo. Porque não é, pelo menos o que eu fiquei, parecia como se fosse uma barraca, uma tenda mais luxuosa. Uhum. Não tinha parede, não tinha nada. Então você começava a dormir,
Tinha Já. bicho gritando pra lá e pra cá. Não, E e com barulho medo de dos entrar galhos, dentro do gente, trem. você não sabe o que tá em volta. Eu não consegui dormir, ainda bem que foi só uma noite lá também. Mas o pessoal sempre pergunta muito de preço quando a gente viaja. É uma pergunta que vem muito recorrente. Sim. E não tem hotel barato dentro do Kruger, né? Não, era o muito mais barato é difícil. o quê? R$1.500. Os mais baratos não tem o safari incluso. É, isso que ela falou, tinha um que a gente fez. A gente escolheu fazer o Self Safari. Então, o Self Safari, a gente ficou num bem baratinho, porque não tá incluído esse caminhãozinho não que precisa faz. pagar Não por precisa. mais caro. Então, esse era mais barato Mas aí mesmo. o barato não sai caro daí? É versão São experiências diferente. diferentes, Mas aí É. tu tem que pagar o safari? Não, porque você faz no seu próprio carro que Entendi. você aluga, você vai lá e faz o tourzinho, entendeu? Mas a melhor indicação, pelo que eu entendi, então é ficar no hotel que Ah, tá você incluído o fica- safari. Você Não, fica mas é lá, porque você ela não falou, preocupa com muita coisa, né? Entendi. Assim, Mas já é diferente você vê no Com Self certeza. Safari e no É outro. diferente. É diferente. Você tem que Perfeito. fazer as duas, tem que ver os dois tipos. Eu tava Aham. falando até nos bastidores com a Nath. Quase toda viagem, eu acho que vocês também, quase todo país que eu vou, quero trazer uma lembrancinha, alguma coisa Sim. de cada país, né? Aí na África, consegui achar ainda, que já faz uns 5 anos que eu fui, eu comprei uma xicrinha do quê? Do Kruger. Produção, traz. Daqui, Gente, eu trouxe um ovo desse pra minha mãe. Então, Explica Comprei, pra ó. mim que eu não comprei tá, ovo. esse aqui é uma xícara do Kruger Park, considerado o melhor safari, Lá, o pessoal quer o ver a maior xícara. safari aqui, ó. do... Põe aí. É, O do maior mundo. safari do mundo. Do mundo. Olha lá, o Rafael mostrando a canequinha dele. A caneca do Rafael. Caneca do Rafael, direto do Kruger. E o ovo do Rafael. Olha o ovo do Rafael aqui, Ovão, ó. Viu? Olha o tamanho do ovão, ó. Só tem um ovo, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Esse ovo é um ovo de O avestruz, que é isso aqui, Rafael? só a base. Ovo de O ovo avestruz? do Rafael. É pintado artesanalmente. Ele não sabia o que era isso aqui, ele perguntou. Ele perguntou. Ele ia perguntar que dá rata, né? Eu só comprei o Ele ovão. perguntou se era de galinha, o que era? Não, Eu falei falei, que- de Galinha avestruz. enorme. Já tá mudando. Falei que era avestruz. Aí eu falei pra Nath, ô Nath, eu comprei essa xícara e comprei esse ovo. Adivinha o que ela trouxe lá? Pediram pra devolver já pra você. Não Sabe o faço que ela ideia. trouxe, não? Não faço ideia. Mostra aí, Nath. Eu trouxe uma tatuagem. Uma tatuagem. A tatuagem África do Sul. Tatuei lá. O dela pro resto da vida, né? Eu até achei interessante essa xícara, mas olha, aproveitar aqui, eu acho que a xícara que a gente trouxe pra Natália hoje é muito mais bonita que essa. Dá uma volta pra câmera. ali. Bem melhor. A da Natália é melhor. Olha lá, A da Natália, Natália mostra a sua. A minha é muito chique. Tintim. Muito chique a minha. Bom, Vamos falar um pouquinho de Cape Town também Cape e também Town. de Johannesburgo também. Cape Town eu falo muito que o Rio de Janeiro é parecido com o Rio de Janeiro. Parece Vocês acharam muito. também? Parece, achei. Cidade do Cabo, né? A gente conhece como Cidade do As Cabo. praias são lindas. Achei bem legal. Lindas, lindas. Os pinguins, fizeram os passeios com Aham. pinguim, você vai tirando foto com pinguim. Eu achei filmei legal. os pinguins acasalando. É, você vai atrás dele, ele é bem bonzinho. Gente, eu atrás de Muito foto. doido. E aí, Pulei a safada, cerquinha vai de lá. novo. Pulou na Eu, cerca, amigo. Dá pra pular a cerca de novo. Pulei... Pulei a cerquinha. Por isso tá solteiro. Tadinho. Entrei dentro do parque e lá, com os 4 pinguins, fui lá tirar foto e abraçar com os pinguins. E eles queriam me picar, eu fui valer de volta. Aí eu corri de volta, eu consegui tirar o videozinho. Você dar não, umas você não fotos tomou legais. multa? Eles não chegaram a dar tempo de ver, não, porque o tempo que vieram me picar, eu corri de volta. Não, eu mas tirei isso é minha na fotinha. praia. Pinguim Não é- pica ou Não, morre? Não, mas na praia. Na praia, tá- aqui do lado da areia, que eles ficam andando lá. Isso. Depois tinha um parquinho com os laguinhos, tudo com cerca. Você não Ah, esse podia eu entrei, invadir. não tinha cerca. Não, Foi esse, na praia, esse eu praia. invadi A lá e gente fui foi- tirar minha foto. Eu fui na colônia, né? Porque eu Uhum. fui agora em outubro. E aí Foi tava bem lá. agora da África, então. Legal. Então é bem recente. E aí era uma multa de 500 rands pra quem encostasse em qualquer pinguim. Se encostasse, mas Alimentasse. ele tava na praia solto lá, não era? Não, você paga e entra na colônia deles. Aí a Uhum. praia eles fecharam lá. Porque eu vi, não, ele tava na praia lá andando lá. Aí E deve ser bem o rand é moeda da África do Sul, né? É. Eu nem lembrava mais. Um Uhum. rand tá valendo quantos reais? Você lembra essa cotação? Eu lembro que tudo em real eu dividia por 3. Ok. Você Tudo sabe em- a conversão, fica mais fácil, né? O Bem preço em mais rand dividia por 3. Uhum. Entendi. Eu Por isso lembro. que o pessoal pensa que é uma viagem muito cara, mas não é tão Não cara era. por isso. Eu lembro o voo pra lá, a gente pegou, tinha TAM, a gente pegou São Paulo, Joanesburgo, e o voo não era tão caro, foi bem de boa. Eu paguei caro no voo. Você também sabe. tive- Mas é já porque não também. tem o da TAM não voltou ainda esse voo. Eu fui de Goiânia, São Paulo, Luanda Uhum. e Cidade do Cabo. E tem uma dica que a gente falou no episódio passado, Aham. da executiva. A TAM tem um leilão. Então, você fazia o leilão e via quanto você queria pagar no voo, ela tem isso ainda hoje. Então, você joga lá um leilão, você pode ganhar. Então, você não precisa pagar aquele preço absurdo. Inclusive, Muito a caro. Latam ainda não está patrocinando a gente, mas uma informação interessante, que o voo, vai patrocinar em breve, que o voo direto Guarulhos, África do Sul, Que é o Joanesburgo. Joanesburgo, tá voltando agora em junho de 2023, Uhum. o único
único e primeiro voo direto pós-pandemia. Tá voltando agora, são 11 ou 12 horas de viagem, se eu não me engano. E, inclusive, 30 cabines de executiva. O William que só viaja de executiva, não viaja de econômica. Esse eu fui. A gente fez o leilão, pagamos, não era na época, foi bem barato. Pagamos e foi todo mundo de executiva. Coisa pouca. Não, mas não era A absurdo. gente foi de econômica e pagou 3,5 cada uma. Mas você foi ano passado, eu fui em 2019 ou eu fui em 18. outubro. Aí tu foi pela companhia de Angola, esqueci. TAG. TAG Airlines. TAG Airlines. Não, foi coisa assim, bem pouquinha pra ir na executiva. E Não tu, era... sabe, tu foi em 2017, né? Por aí. Eu fui em 2017, na época tinha voo direto, não pela Latam, é pela South Africa, que é uma companhia aérea africana que fazia direto para Joanesburgo. Eu fui voo direto também, mas eu acho que foi pela Latam. Na época, será? Não foi Já- 2018, Latam. não? Foi voo direto Eu pela fui pela Latam. Latam. Guarulhos e Guarulhos e Joanesburgo. Joanesburgo, voo. Chegaram aí na Table Mountain? Eu Sim. fui também. Fomos. Maravilhoso a Nossa, vista de mas lá, né? vento, hein? Tem como não ir, né? É como se você estar no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, né? Vendo a Mas fica paisagem. muito fechado o tempo. Então, você tem que dar sorte de pegar o dia E que levar tá, Eu sorte. peguei tá um nebuloso. dia ensolarado Levou lá. sorte demais. Também Aí tive você sorte pega o também. dia bonito. Tá legal. Mas vai mudando. Cada dia tava de um jeito. Agora, a experiência de adrenalina que eu curto, eu fiz, eu acho que ela fez também, foi mergulhar com tubarão. Conte a sua, depois eu conto a minha. Que era um Natália. sonho que eu tinha Não também. tive Falei coragem, não. Se eu for pra África e não mergulhar com tubarão, Você não foi. não valeu a viagem. Só o tubarão que foi fake. Não foi o- eu ainda consegui o tubarão original. Eu jurei que ia Eu ser peguei o meu tubarão branco, ainda na minha época era tubarão Eu branco. jurei, mas aí uma coisa legal que o pessoal da agência me contou é que eles falam que os rinocerontes estão em extinção, né? E aí na África do Sul toda existem mais ou menos 5.000. Os tubarões brancos têm 200 na África do Sul toda. Então, eu fui Quase fazer nada, né? eu fui fazer o mergulho na capital mundial do tubarão branco e não vi nenhum É aquela cage dive que você mergulha na gaiola, né? na gaiola. Já não teve um acidente que um tubarão entrou nessa Eu vi gaiola? Eu vídeo lembro já. desse acidente. Então, na própria grade você não pode pôr a mão pra fora, óbvio, né? Mas lá acho que o tubarão pulou dentro Entrou da na Mas gaiola. você não pode pôr a mão pra fora só porque. Não porque o tubarão vai morder, é porque a rabada dele é tão forte Na minha que bateu. pode, que pode bater seu dedo na jaula assim e machucar. Quebrar o aqui, braço, Quebrar enfim. o dedo. Eu não lembro direito, mas eu acho que a gaiola por cima também era fechada. Fecha por cima Deve ser também. fechado. Depois do acidente eles fecharam. Pode ser também. Não, eu tenho uns vídeos aqui que às Eu vezes desci fica com a aberto GoPro lá também. embaixo. Peguei o tubarão aqui, ó. A 30 Gente, centímetros com a boca. Não podia mais eu encostei no tubarão. A Tá produção... doido, você velho. falou nisso aí, Natália? Porque, Encostando assim, no tubarão? cada Não podia. Cada Eu viagem tenho a coragem gente de acha encostar com o tubarão, não. que... Não, eu vou Eu falar desci sobre ali isso. embaixo pra encostar em tubarão, não Uma encostei, viagem não. legal que a gente acha que vai, tipo, você foi lá querendo ver o tubarão, às vezes nem encontrou o tubarão branco que você queria ver e não segurou, né? Fui numa viagem pra Punta Cana, acho que o Eren que você foi, né? Foi. Foi o único lugar que eu segurei o tubarão, você nada com ele fechado, e o guia falou, não guia, né? O cara que ficava lá no cercado falou, segura o tubarão. Você, pô, aí eu segurei eu filmei eu nadando com o tubarão. Ele te leva, né? Ele te leva. Forte. Tipo Você- golfinho. Tipo o golfinho, só que é muito forte eles, mas você segura bem tranquilo. Você nada com Que uns, tem doido. uns 8 tubarões, assim, bem tranquilo. Reza, Eu reza só que vi não essa- morde, né? é. Reza que não ataca. Não, foi a única experiência que eu consegui segurar o tubarão, foi em Punta Cana. O outro lugar eu não consegui. Importante. Não, lá não podia não, mas eu não me segurei. Eu queria Mas eu não, encostar. acho que aí eu tava pensando assim, não pode, né? O cara falou, vai lá, pode pegar, pode segurar ele. O meu, a gente foi 5 amigos, todos pagaram. Pelo menos na minha época, eu não sei se era igual a dela. Era tipo umas 2 horas que pega pro meio do mar. A bem gente longe. pegou... É longe. É longe que Foram 40 minutos, assim, em alto 2 mar? horas... Alto mar. Você Ah, pega. não é na... Não, você Não, a gente pega. Costa, pegou... não. Não, a gente foi... de Cape Town, a gente pegou um transfer. 2 horas, chegou em Gansbai, que é a capital mundial do tubarão branco. Chegou Que lá... não tem tubarão branco. Nossa, Não nem- tem agora, nem falou. fala. Né? Na minha época eu peguei, acho que foi os últimos ainda. O último rebanho de pegou o tubarão último branco eu peguei. E aí, eu cheguei, a gente chega lá de manhã, Uhum. aí tem um treinamento, né? Tipo assim, treinamento assim, eles só falam, gente, Sim. se acontecer qualquer coisa, a gente tá aqui, sabe? E aí eles falam também pra tomar o máximo de remédio pra enjoo possível, porque eu enjoei muito. Nossa, eu enjoei muito. Aí é 40 minutos até o ponto de mergulho, ficar lá mais ou menos umas 3 horas, até todo mundo entrar na jaula, descer. É, subir, cansativo. Sim. E aí volta. Uhum. 5 amigos Volta todo pagaram, só mundo 2 verde, desceram. amarelo. Não assim, tiveram sabe? coragem. 5 foram até lá. A gente Eles já não avisam foi. que não é 100% de chance Que tem. de achar o tubarão. Sim. Eles ficam É. jogando um monte de carne, sangrando, vai. pra E atrair. aquele óleo fedido, um óleo muito nojento, Isso que é aqui joga justamente pra atum atrair com atum. com sêmen de
peixe, alguma coisa assim. É É. sangue também, um monte de coisa. É muito vídeo Gente, doido. mas sou muito assim, Eles uma jogam vez na e voltam. vida, eu não perco oportunidade de jeito Não, nenhum. sim. Não, foi massa demais. E Aí, a- com 5, só 2 foi, 3 perderam a oportunidade. Eu tava Ah, não. lembrando E hoje agora- não tem tubarão branco mais. Não tem mais. Tá vendo? Eu tava lembrando agora que perto ali dos Tubarões, não sei se vocês chegaram aí, naquele marco lá do Cabo da Boa Esperança, que tem aquela plaquinha lá, Uhum. Cape of Good Hope, né? Em inglês tá escrito. Chegou aí lá, William, não? É o ponto Aquela- mais ao sul da do sul. África. Exato, Sim, aquela pela fotinha venta pra clássica caramba. lá, né? Venta demais. Venta muito. Nossa, Esse eu lugar, vi gente não, caindo é. no chão com o vento Venta lá. demais. Venta muito. É tipo chato, Boa. você chega no ponto, lá você fala que tá lá, mas não tem nada, aí você vai Não embora. tem nada. Aham, você chega lá, tira uma Não tem fotinha nada, e fala tirou assim, foto, tá, né? agora eu preciso E ir venta, contra o venta, vento pra voltar pra Mas tinha um volta. lugar que você subia mais caro, não tinha que nem Tinha. tinha Tem, a distância pro Cape pro- Point Sim. também. Cape Point. é. Que é bem ao sul da África lá, só que é só pra Aham. tirar foto e vai Então embora. aquele é o ponto mais ao sul Da Do continente África. do africano. continente africano. Da África. Continente Exatamente. africano. É o ponto mais extremo no sul. Vida noturna. Vocês foram? Peguei uma que balada em não. Cape Town, Qual foi o local? não recordo o nome. Fui num hard rock, eu acho, lá. Eu fui em duas, Hard rock. todo mundo falava que era muito top Cape Town de balada, que dava muito europeu. Aham. Só que me falaram que foi a época que eu fui que não foi propícia. Você tomou a marula. Não, mas foi só no Kruger Park. Lá ainda não. Mas na balada eu fui no... Você lembra o nome ainda? Cara, foda, viu? Você lembra onde você acordou? Não fui nada. Ó, o William, velho. Vou ter que soltar dele depois. Não, a gente Gaguejou, lembrou não. do Estado do México, né? Eu perguntei, É. será que ele lembra onde acordou? Não, então, mas já tá muito vazio. Foi umas 3 baladas lá com muita pouquinha gente. Ah, o que A estrutura muito top. Sim. Inclusive, tinha uma balada aqui em Goiânia Uhum. que tinha o mesmo nome da balada lá também. Parece que até Cê- copiaram, que era uma... Você me lembrou de um fato, só completando, que lá a gente pegou o Airbnb, tinha uma área bem legal na costa lá, pegou o Airbnb e era perto das baladinhas, que tinha, eu lembro que a gente foi num hard rock lá, que é a pé. Então a gente pegou um Airbnb, que foram eu e mais, acho que 3 ou 4 amigos, e a pé, mas a gente não pegou, Eu não deu pra acho pegar que balada, Eu pegamos acho uns que a barzinhos que era Natália vai legal. lembrar até era Waterfront, o nome daquele lugar bonito. Waterfront, aham. Waterfront, né? Uhum. Era bem Cheio de bonito o lugar, barzinho, é, Maravilhoso, A né? gente ia É, jantar, aham, mas No Porto. No Porto, não exato. conseguia, não pegamos balada, porque durante o dia ficava andando. E no episódio passado, eu lembro que a Vini fez até uma pergunta: qual cidade te surpreendeu? Cidade do Cabo foi uma que me surpreendeu. Porque eu não Surpreendeu. esperava muita coisa e foi muito top. Muitos restaurantes Nossa. chiques ali, né? No Waterfront. Eu não peguei balada lá, eu peguei muito restaurante. Sim. Experimentou as Restaurante. carnes de. Lá tinha de. A gente experimentou um monte de Tinha carne carne exótica: de crocodilo, avestruz, avestruz, aham. aquelas. Nossa, do... quando eu fui, cheguei na Table Mountain, na lojinha de souvenir lá, Uhum. patê de crocodilo. Eu falei Tem pra assim, vender. Não tem coragem, não. Ah, lembrei uma Tem um coisa que eu fiz lá supermercado, também, um mergulho. restaurante. Eu mergulhei também em África do Sul. Mergulhou lá Fiz também, mergulho mas não também. com tubarão. Mergulhou Não, normalmente. Mergulhei normal. Mergulhei com o tubarão na jaula Sim. e depois dentro do comprei o aquário, com mergulho Nemo, com né? selinhas Com e Nemo. tudo. Não, não é que Nemo não. Eu gosto muito de mergulho. Fiz na Tailândia, fiz lá também na África do Sul também. É legal também pra fazer mergulho lá. Bacana. Agora, questão de alimentação, não sou ninguém pra falar. Como é que é a Tem- comida lá? Então, tem uns restaurantes turístico, aí tinha um cardápio lá pra você experimentar mesmo. Eu acho que foi o que você foi também, pra degustar. Não, eu fui em um lá muito bom, que só serve lagosta. Uhum. Só gente, Mas aí você não experimentou as. Burger Lobster que chama. Você não experimentou os outros? Eu não que tive tinha? coragem. Não, tinha os antílopes, você experimenta, crocodilo, eu lembro. Tinha Não, um monte lá. de cordeiro eu experimentei. E só. Tem o nome daqueles antílopes que eu não tô lembrando. Lembro mas dos você camarões experimenta. gigantes. tinha lá Impala, kudu. É, Impala. Uhum. E é bem bom. Eu também não fui nesse restaurante aí. Não? Não. É de turista. Lá tem um Nem negócio no Krieger, da nem vida noturna, porque tipo, a primeira noite que a gente saiu lá foi uma quinta-feira. Uhum. Lotado. A cidade inteira muito, muito, muito cheia. E aí que a gente foi descobrir que é um evento que tem lá toda a primeira quinta-feira do mês, todo mundo sai. A gente tava lá. E aí, assim, na sexta, A rua vazio. lotado. Só na quinta. Na quinta, tudo muito cheio. Era Uhum. difícil você achar um restaurante pra comer. E agora, na sexta-feira, no sábado, vazio. É um evento que eles, tipo, tem essa tradição de toda a primeira quinta-feira do mês. Mas o Eric fala muito isso, que a gente, quando vai procurar um lugar, você procurar até a data Que tem uma vai ter festividade. que vai ter uma festividade pra você aproveitar ainda mais a... Uhum. É igual, por exemplo, quem quer vir pro Brasil, às vezes pegar um Carnaval. carnaval, a gente fala muito isso. Então, descobrir, a gente tá indo pra Europa em julho, agosto, a gente quer descobrir um evento lá pra você casar todas essas, não Exatamente. só o turismo. Você casar Programar certinho. programação e eu, por exemplo, sempre tento visitar sempre um cirurgião plástico na cidade. E sempre dá certo também. É Que interessante que quem vai pra África, o primeiro país que vai é a África do Sul. Uhum. Pode ver. O Verdade. primeiro país que eu fui É o na mais África, desenvolvido, África do né? Sul.
Ou não? A parada que eu tive Olha, na até Angola onde eu foi sei, eu meio de acho que é. assustar. É porque a ideia de África... Do Remete continente à África africano, do Sul. Remete à África do Sul, até pelo nome. Até pelo nome, falou tudo. Ah, Rapaz, mas eu pelo acho que é o nome. mais desenvolvido também. Depois vamos pesquisar isso. Da África, Tenho quase da certeza África que e África do sim. Sul. A parada que eu tive na Angola, o aeroporto lá é muito, assim, muito Fraco. pequeno, assim, as condições lá são... Não Igual passa da nem cartão. Etiópia, da igual de Etiópia. Addis Ababa, na Etiópia. Etiópia, é Mesmo bizarro padrão. Lá não passa nem O cartão. banheiro é de metal, assim, Sim, ó, tipo, sim. esquisito, Doideira. Não é. tem sala VIP, não tem Não, nada. parece banheiro de rodoviária, aqueles interiorzão, assim, Sim, lá sim. da Etiópia. E eu ainda quase fui presa. É. O que houve? A gente No vai ter um episódio, no vai ter episódio passado, já episódio. contou da vez que o Conta Gary aí, foi conta preso. aí. Ele tem uma experiência bem nisso aí. A convidada é prioridade pra Gente, contar o episódio. Não, é dela. porque a gente chegou lá e aí, pra passar na esteira de raio-x, tem que tirar o notebook da mochila, né? Uhum. E minha mochila muito cheia. Você não E eu tirou, sempre você- tirava o notebook e demorava pra tirar, pra colocar de Pô, novo. Vai ficar aí. Aí assim, eu tirei e minha amiga foi na minha frente, Uhum. ela não tava levando o notebook. E parou assim na esteira e ficou olhando assim, me esperando, viajando. Aí o policial olhou pra ela, Uhum. olhou pra mim, olhou pra ela e falou assim, tá indo pra onde? Ela, ai, que cara simpático, né? Ela tô indo pra Cidade do Cabo. Aí ele, vai ficar em qual hotel? Já tem passagem de Já volta, não sei o começou que, Foi não sei o que, não sei o que. interrogatório. E ela começou a gaguejar. Uhum. No que ela gaguejou, eu falei assim. Aí eu ouvi assim de canto. E quando eu cheguei, ele tava assim: vocês vão pra onde? Não sei o que, não sei o que. Eu falei assim: meu Deus. Aí eu expliquei pra ele: falei, ó, a gente vai pra Cidade do Cabo, a gente vai ficar em 3 hotéis diferentes, tal, tal. Falei tudo pra ele. Ele falou assim: tá bom, senta ali vocês duas. Começou a interrogar. Aí a gente sentou, ficou lá de castigo. Nós duas. Aí todo mundo, todo jovem, eu, assim, pode ter sido uma coincidência, mas todo jovem tatuado Uhum. que ele via, ele pedia pra sentar lá. E aí ele parou, assim, umas 8 pessoas, mais ou menos. E a gente, virando assim um pro outro, minha amiga tinha conhecido já 17 países. Eu falei, já aconteceu isso com você? Ela, não. Eu falei, que beleza. Foi olha. Que ótimo. E aí ele falou assim, ó, segue a gente aqui, Uhum. todo mundo. Vamos ali conversar. Aí vai todo mundo em fila indiana, parecendo que tá todo mundo apreendido. Na frente de todo mundo no Igual aqueles aeroporto. filmes do americano lá. Aeroporto área restrita, sabe? Aham. E aí, vai todo mundo em filinha indiana. Chega lá, eles fizeram a gente passar por aquela esteira de raio-x de corpo todo. Uhum. Que você para, né, pra ver se tem droga dentro de você. Sim. E aí, passou todo mundo assim, eu já falei assim... Gente, eu comecei a tremer tanto. Porque eu falei assim, eu não tô Vou devendo embora, nada. é. Mas e se alguém colocou alguma coisa na minha mochila? vai Pensa em achar, tudo, já, é. já pensa em tudo. E né? se alguém colocou alguma coisa ficar aqui? aqui, já. Aham. Daqui eu não volto nem pra Goiânia. E eu não vou nem pra Cidade do Cabo. Como é que eu vou presa aqui em Luanda? Isso no Vou aeroporto precisar do advogado. de Angola. Angola. Ah, Angola. E eu falei assim, se eu for presa aqui, eu vou fazer como? Gente, nossa, mas eu tremi. Eu, amiga, não tô entendendo Passou isso aqui. tudo na cabeça. Tudo. Eu falei assim, estão me fazendo de mula aqui. Tem que colocar o negócio das minhas coisas. Lembrou do documentário lá. Eu falei assim, As gente, eu sou mulas. espectadora de aeroportária As restrita. Mas o Rafa falou uma coisa antes, que a gente fala da África do Sul, e a gente fala sempre de Cape Town, porque é a cidade mais bonita, né? Bem bonito. E a África do Sul, a gente estava conversando antes, são 3 capitais, né? Ela tem a capital política, econômica e Uhum. administrativa. Joanesburgo, você não chegou aí, né, Natália? fui. Você chegou aí em Joanesburgo? Fui também. Qual foi a tua visão de Joanesburgo, Rafa? Top. Achei muito... Perigosa ou não? Não, eu achei que questão de falando de industrializado, de cidade bonita. Sim. Mas questão de perigo eu não lembro. Eu lembro que me recomendaram não andar a pé na rua, sozinho, porque era bem mais perigoso que Cidade do Cabo. Não sei se tu teve Mas essa experiência lá. Cidade do Cabo eu achei tranquilo. Não, sim, Andou tranquilo. a pé. Sossegado, é. Sossegado. Mas Joanesburgo está num nível inferior aí em relação à Inferior, segurança. Que eu esperava, acho, algo mais lá, mas nada, a gente só passou mesmo com um dia, mas nem tem muita coisa. Chegou aí no Museu do Mandela lá. Museu do Apartheid fica lá também, né? fomos, mas nada na casa que era do Mandela, mas nada. Vocês assim foram na curioso. ilha? Essa não. Qual ilha? Robben Island. Ouvi falar. Que Que tem um que tem, passeio né? pra lá que Isso Mandela perto da ficou cidade- lá. Perto da cidade do Cabo. É, Não. Ah, eu fui nessa ilha, sim. Foi preso lá, né? que ficou preso lá 23 Anos, né? 18 anos, Ah, 23 Até anos, voltar não sei. pra presidência. Aham, aí a gente entra dentro da prisão e tal, vai visitar a cela dele. Verdade. Só que não pode filmar nada lá, só tirar foto. Robin Island, nossa, Aham. tá lembrando a Bem. gente dos 5 anos que a Tô gente foi. lembrando é o filme. Eu cheguei a ver esse filme do Mandela que Sim. mostra ele. Eu não lembro se é documentário ou filme. que É, mostra a que ficou ilha um lá. tempão preso. Tá? A ilha lá é cheia de pinguim também. Tem pinguim também.
Você ficou lá 15 Eu dias. enjoei de pinguim, corri tanto atrás de pinguim, tirar foto com pinguim, que eu enjoei de pinguim. Mas a África do Sul tem uma história muito triste, essa questão do apartheid, né? É. Que pretos e brancos não andavam no mesmo ônibus, não frequentavam a mesma escola. Uma situação Tem muito muito triste museu lá. lá Mostra no sobre museu, isso. no museu mostra isso aí. No museu, exatamente. Tudo dividido, brancos e negros. Muito triste. É lá, eu fui em um museu na Cidade do Cabo, eu não vou lembrar o nome do museu agora, só que tinha até uma placa lá que tinha Sim. Uhum. espaço reservado para pessoas brancas. Não podia Sim. ir negros, era tudo doido. O museu fala tudo É isso lá. Museu do Distrito 6, alguma coisa assim. Que eu fui. Já aproveitando, Natália, quais países já foi? Fui em 2 países, além do Brasil. Qual foi o Fui outro? África do Sul, né? E fui pra Argentina. Uhum. Qual é o Buenos Aires próximo? mesmo? Chile. Chile? Uhum, Legal, na gostava. neve. A gente quer ir lá Bacana. na neve. Meio do ano, né? Agora. Uhum. E aí. Depois quero ir pra Europa, gente. Nunca fui. Quando minha amiga me chamou pra viajar, eu falei assim: vamos pra Europa. Ela, ai, tô cansada de Europa. Eu, nossa. É o melhor turismo é a Europa. A meta de vida é essa. Você vai falar que tá cansado da Europa. Você já foi, né? Para a Europa, acho que é um dos melhores de passeio é a Europa. O Rafael tá cansado da Europa também. Não, e quando. E, Ele já tipo, quer ir pra Só quero coisa destinos diferentona. exóticos, ele vai pra Ah, Só quero meu destinos exóticos agora. Ele é Islândia, é exótico. Alasca, agora. não, tá depois Alasca. desse safari, me deu vontade de fazer safari na Ásia pra ver tigre. Vai Deve ser na. muito doido. É legal. Quênia, Tanzânia, Uganda. Na África daí, né? Na África pra você ver. E aí você vai ver outras coisas, que é os gorilas. Então, os gorilas, coisas. a gente. Congo, tem gorila. Congo. E o outro da girafa? O da girafa é no Quênia. Ai, que as girafas no café da manhã, não é? É, Que a as gente girafas chegou, entram não, assim. hospedagem. No Você chegou aí lá no Quênia, Quênia? A gente não foi por causa do. Deu incompatibilidade de dados. A gente chegou a de pesquisar dados, preço, em Nairobi, reserva, é tudo. perto de Nairobi. Sim, sim. A gente chegou e pra você ver, a gente perdeu. Nairobi, capital do Quênia. né? Era a capital. A gente pra sair, a gente ia até ficar um dia lá, mas a gente perdeu. Não sabia que tinham visto. Tem que ter visto pra uma coisa assim pro Quênia ou Tanzânia. A gente não embarcou e perdemos um dia de Nairobi, não fomos. E a ideia daquela foi de programar e sempre ter alguém pra cuidar, porque a gente vacilou nisso e perdeu um dia de viagem, não conheci Nairobi. E tem a da girafa e tem o legal que você faz o. Como é que chama lá? Esqueci o nome do dia, que é a estação que eles cruzam lá o rio. Esqueci o nome dessa época. Zebras? Aí a zebra tá cruzando, os animais estão cruzando o rio, que isso você não vê no Kruger. Você vai ver no Quênia. A grande migração. Sim. Lembra? A grande migração. E aí você vê os crocodilos pegando a zebra. O crocodilo foi o único Esse é do bicho que eu não caralho. consegui ver. Mas é diferente. O safari do Kruger é um safari mais da África do Sul, mais comercial. Uhum. O outro não. É um safari raiz, assim. Você vê o leão, você vê do seu lado o leão pegando o gnu, que você não vê isso no... Sim. Mais difícil você ver no Kruger. Assim, eu vi um ataque de leão à hiena. Uhum. Isso, assim, a poucos metros da gente. A gente tava... Era o primeiro safari do dia, a Sim. gente tinha acabado de começar. Uhum. E aí a gente primeiro viu umas hienas e depois viu os leões. Aí o guia já seguiu eles e falou assim, Vai pegar ali. vai dar ruim ali. E aí a gente só ouviu os gritos, eu filmei tudo, tipo, Uhum. os gritos. E aí quando a gente chegou, tava o leão macho. Lá, eles sabem os nomes dos leões lá Sim. também, por ser uma reserva eles já são- fechada. Aham. Tem 2 machos dominantes lá, então eles já sabem. Uhum. E aí tinha um deles e o filhote. Aí tava o pai, assim, mordendo o pescoço da Uhum. hiena e ensinando pro É. filhote como fazia. Como pegava. E aí... Muito Só que é diferente doido. o safari desse da África do Sul e desse da Tanzânia Sim, e sim. do Quênia. Esse do Quênia não, você tá lá na pastagem lá, você vê o leão, qualquer um que tá passando Se essa tivesse indo pra migração, fazenda normal. Entrando pra fazenda pegando o normal. gnu, ele pega o gnu lá e vê comendo do seu lado tudo normal, não é... Ele não sabe nem o nome do leão, nada, é Aham. dessa grande migração. Entendi. E no rio, passa tipo assim, cara, é muita gente que passa, é muita gente. É muitos animais que vão passando, cruzando o rio, ele pode escolher lá qual que o crocodilo escolhe, qual zebra que ele quer, qual impala. Um breve bate-papo aqui. A gente saiu do norte da África do Sul, Uhum. lá no Kruger, no Safari, no Kruger. Descemos lá na praia, mergulho com tubarão, Pinguins, Cape Town, pinguins. pinguins, fomos para Joanesburgo, ali no centro do país. Estamos chegando ao final já do nosso bate-papo. Agradecer a nossa convidada aí, que veio especialmente bater um papo conosco Que aqui. isso, gente. Obrigada por terem me recebido. Foi uma honra. Isso aí, o Pod Viagem está sempre à disposição. O melhor podcast de viagem do Brasil.